E aí galera, mais um episódio de Storytelling no ar e hoje um episódio um pouco diferente. Cara, eu vou falar sobre, eu acho que a maior paralisação que Hollywood já teve em sua história. A paralisação dos roteiristas e dos atores de Hollywood que está acontecendo neste momento. A greve dos atores e dos roteiristas de Hollywood está acontecendo neste momento e não teria outra notícia para eu dar aqui senão essa. Esse que é um programa sobre cultura pop, nós temos que falar sobre a maior paralisação que o cinema, não é o cinema mundial, porque é o cinema de Hollywood, mas é o cinema mais lucrativo do mundo inteiro. Essa greve começou no dia 2 de abril, quando os roteiristas, eles realmente entraram em greve. O Sindicato dos Roteiristas, a WGA, ela entrou com essa paralisação com o intuito de melhores salários e também com uma melhor distribuição da renda que todos aqueles grandes estúdios, aqueles estúdios famosíssimos, alguns com mais de 100 anos de vida realmente, todos esses lucros eles não são muito bem divididos, principalmente por essa classe dos roteiristas que é a alma de qualquer obra. Não é só a alma de um filme ou de uma série. Tudo você precisa de um roteiro e esses roteiristas muitas vezes ele tem cargas de trabalhos excessivas e gigantescas para ganhar um salário bem menor do que um diretor, do que um produtor e muitas vezes até bem menos que um ator. Então, galera, hoje eu não poderia falar de outra coisa senão a notícia mais bombástica dos últimos tempos aqui, pelo menos nessa área da cultura pop em geral, que é a paralisação, ou a greve, independente, chame como quiser, a paralisação dos roteiristas e dos atores de Hollywood. A primeira classe trabalhadora desse mundo de Hollywood que teve a sua paralisação realmente efetivada e oficializada foi a classe dos roteiristas, que são a base de qualquer obra. Tanto filmes ou séries, tudo precisa de um roteiro. Até mesmo o vídeo do YouTube precisa de um roteiro para poder continuar seguindo. Essa paralisação ela foi oficializada no dia 2 de maio de 2023 e eles já estão aí há alguns meses já nessa paralisação e nada de ter alguma mudança real. Eles que estão conversando há muito tempo com vários estúdios esses bilionários e muitas vezes centenários, como a própria Universal, que tem mais de 100 anos de história. A paralisação dos roteiristas, ela tem como seu foco principal melhores condições de trabalho. E não só melhores condições de trabalho, mas também melhores salários, uma melhor qualidade nos contratos que são feitos entre estúdios e roteiristas. Mas isso é uma coisa que eu vou entrar mais a fundo um pouco depois. Junto aos roteiristas, também tivemos a greve dos atores, que aconteceu agora, dia 13 de julho, literalmente semana passada. Os atores, eles também entraram em greve junto com os roteiristas, coisa que não acontece desde os anos 60. É isso mesmo, desde os anos 60 que essas duas classes, elas não se juntam para entrar em greve em conjunto por conta de alguma injustiça que eles estão sofrendo. Injustiça essa que se dá muitas vezes por essas próprias empresas criarem outras empresas como serviços de streaming em geral. Os atores, como eu disse, entraram em greve agora dia 13 de julho. Eles não entram em greve desde os anos 80. Já os roteiristas, a sua última greve foi lá pelos anos de 2007, que a gente se lembra bem como era, né? Que tinham várias séries que foram paradas, várias grandes séries que, na minha opinião, é a era de ouro da televisão, né? Que teve aquelas grandes séries como Lost, como Mad Men e até Breaking Bad, várias dessas séries que realmente fizeram seu nome com base nos roteiristas, nos seus grandes roteiros. O Sindicato dos Atores de Hollywood, o SAG-AFTRA, ele conta com mais de 160 mil integrantes. Então você consegue imaginar aí, são literalmente todos os atores que você já viu na sua vida, sem serem nacionais ou de outras nacionalidades como britânicos, asiáticos. Todos os atores de Hollywood, basicamente, eles fazem parte desse SAG-AFTRA, que é o sindicato. Nesse sindicato você conta com a mais diversa gama de atores, tanto os conhecidos como Brad Pitt, Angelina Jolie, Margot Robbie com esse novo filme da Barbie, o Cillian Murphy com o novo filme do Oppenheimer, mas também com milhões e milhões de atores desconhecidos, que muitas vezes você nem vê na tela,
mas que tem que estar lá todo dia para fazer, sei lá, uma pequena encenação ou uma pequena ponta em algum filme, e tudo isso, querendo ou não, para esses atores que não são de grande porte, que já não são astros de cinema realmente, cada pequena participação dessa conta, porque eles não são milionários e eles não são riquíssimos, eles realmente têm que batalhar ali no dia a dia para conseguir seguir em frente, para conseguir fazer a vida deles. E do mesmo jeito, os roteiristas. Os roteiristas que eles têm também o sindicato deles, que foi o sindicato que se juntou com o sindicato dos atores para entrar nessa paralisação. Sindicato esse que conta com mais de 11 mil pessoas, pelo menos na sua última contagem. E do mesmo jeito dos atores, onde milhares e milhares deles não são conhecidos, roteiristas muito menos. São poucos os roteiristas que você realmente conhece. E é por isso que essa é uma classe que estava sendo sucateada durante muito tempo. Porque com o avanço das tecnologias, principalmente com os serviços de streaming, esses roteiristas, eles começaram a ter o seu emprego cada vez mais puxado, com grandes cargas horárias de trabalho, mas durante poucos meses. E isso foi uma coisa que aconteceu na greve de 2007. Porque na greve de 2007, eles gostariam de fazer o seguinte: existe um termo dessa indústria cinematográfica chamado pagamento residual. E o que é o pagamento residual? Os roteiristas, atores, diretores, produtores, eles ganham pelo que eles foram contratados pelo estúdio. O estúdio contrata essas pessoas e eles vão ganhar até o lançamento do filme. É o tempo que o filme realmente está sendo produzido. Mas se você for falar de série, você vai pegar uma série de, sei lá, como tinha antigamente, 24 episódios e várias temporadas, e essa série está sendo reprisada em vários lugares do mundo e várias vezes. E os roteiristas, os produtores e os atores, eles muitas vezes não ganhavam quase nada por essas várias reproduções. Eles ganhavam só até a produção da série. E com isso que rolou a greve de 2007. A greve de 2007 aconteceu justamente porque os roteiristas queriam esse pagamento residual, porque não fazia sentido. A série deles estava sendo um boom no mundo todo, com várias pessoas comprando CD, várias pessoas comprando aqueles vários CDs juntos com várias temporadas, e eles não ganharem nada com isso, ganharem só com o que foi feito ali pela série, e ele vê o produto dele, que foi ele que criou, para sempre sendo mostrado em vários lugares e todo mundo ganhando dinheiro, menos eles. Foi por isso que aconteceu a primeira greve, pelo menos que nós lembramos, dos roteiristas, foi ali em 2007. E o desfecho dessa greve foi que cada DVD vendido dessas séries que foram feitas, elas iriam sim ser passadas uma porcentagem para a galera que produziu a série, tanto os atores como os roteiristas. Coisa que acontece muito no mundo da música, por exemplo. Porque se você está aqui no Spotify e você escuta o seu cantor favorito, você vai escutar várias vezes, ele vai ter várias reproduções e ele vai ganhar uma porcentagem. Claro que o Spotify fica com uma parte e ele vai ganhar outra parte. Nas séries e no cinema não era assim. Era basicamente, você faz isso aqui, você vai ganhar uma parte e tudo que vier depois disso vai vir para o meu bolso, independente do que aconteça. E olha só a história voltando a ser como era antes. É basicamente o que está acontecendo hoje em dia. Só que você tem que trocar os seus CDs e DVDs que você compra ou aluga em qualquer lugar e você muda para os serviços de streaming. Serviços de streaming esses como HBO, Netflix, Amazon Prime Video, Star, Disney Plus, todos esses grandes serviços de streaming, eles fazem o quê? Eles pagam os roteiristas e os atores só pela produção, e se eu ver a série 1 milhão de vezes, ou se você que está lá do outro lado do planeta, vê a série 1 milhão de vezes também, o dinheiro vai todo para o streaming, vai todo para o estúdio, e não importa se o ator ou o roteirista dessa série ou desse filme vai ganhar alguma coisa, porque nos contratos que é feito não é dito isso. Então você vê grandes séries que são um boom, que todo mundo assiste, você vê vários desses roteiristas sem ter ganhado praticamente nada. Porque uma coisa no universo cinematográfico que é muito difícil é essa vida de roteirista, cara. É impressionante, porque, cara, vamos supor que eu sou um roteirista. Eu faço um roteiro e eu entrego esse roteiro. Se outra pessoa tiver que chegar e cortar alguma parte desse meu roteiro, eu vou perder um pouco do dinheiro que era para eu receber no final das contas. Se era para eu receber X, se alguém, sem ser eu,
fizer alguma alteração no roteiro, tipo, eu preciso de um carro vermelho e a gente não tem um carro vermelho, a gente só tem uma moto verde. Então vem um produtor lá, corta o carro vermelho e bota a moto verde, eu já vou perder uma parte desse dinheiro. Então é realmente algo muito difícil, porque também salas de roteiro, pelo menos antigamente, antes dessa greve de 2007, eram salas gigantescas que tinham várias e várias pessoas. Todas tiveram experiências diferentes, todas são de lugares diferentes, para poder fazer realmente um roteiro que se encaixe na vida de todos. Ou pelo menos que tente se encaixar na vida de todos, né? Porque nada é perfeito. Após a greve e a paralisação de 2007, as grandes indústrias resolveram o quê? Beleza, a gente vai entregar uma porcentagem dos nossos lucros em CDs e DVDs, mas as séries que antigamente tinham seus 24 episódios, 25, 22 episódios, agora vão ter no máximo 12. E com esse no máximo 12, eu digo que pode ser de 8 a 12, que é realmente, hoje em dia, pra gente, é uma coisa normal. Mas antigamente, para quem via mais de 20 episódios de uma série de, 40 minutos o episódio, é realmente uma perca significativa nos lucros que os roteiristas teriam. Então, com essa grande sacanagem que as produtoras, as grandes indústrias fizeram com os roteiristas, eles não tinham mais muito o que fazer, eles só tinham que torcer que as séries deles dessem muito certo. Mas já no caso dos streamings, é um pouco pior. Porque essas salas de roteiro, elas não têm mais, 10, 15 pessoas. Ela tem no máximo umas 8, o padrão é 5. Então, com essas pouquíssimas pessoas, eles estão tentando fazer um roteiro e muitas vezes eles têm que chegar muito cedo para sair muito tarde. E se a pessoa for fazer parte da produção, de realmente estar no set, para poder mudar alguma coisa, ela ia ter que trabalhar muitas vezes mais de 12 horas por dia. E isso é para receber só o que está no contrato. Ele não vai receber nada a mais e provavelmente ele possa receber um pouco a menos, caso alguém tenha que mudar, alguém que não seja ele tenha que mudar alguma coisa no roteiro dele. Você deve estar se perguntando, mas é só pegar esse serviço de streaming, pegar quantas vezes cada pessoa assistiu determinada série ou determinado filme e realmente fazer como se fosse nos DVD. Uma porcentagem vai para o estúdio e outra porcentagem vai para quem produziu, roteiristas, atores e tal. Mas no mundo dos streamings isso não acontece, porque os streamings eles não divulgam os seus dados, eles não divulgam quantas pessoas assistiram aquela série, em quanto tempo elas ficaram logadas naquele streaming, quantas pessoas no mundo, ao redor do mundo já viram isso, viram e reprisaram aquela mesma série várias e várias vezes. Então torna mais difícil esse trabalho. E isso é uma das coisas que os roteiristas estão recorrendo aos grandes estúdios agora, com essa nova paralisação, que é uma série de legislações que mostrem tanto quantas pessoas viram para poder ter essa porcentagem muito bem dividida, quanto que realmente o trabalho deles seja reconhecido. Porque não faz sentido você ter uma grande série que fez esse boom todo, um grande filme que foi um estouro mundial, e o cara receber, menos de $1 pelos 1 bilhão de streamings que foram vistos aquele filme ou aquela série independente. Do mesmo jeito, os atores, eles também querem a mesma coisa. Como eu disse, são mais de 160 mil pessoas só no sindicato dos atores. Hollywood não se faz só com grandes astros, ele faz também com várias e várias pessoas que estão em volta daquela produção. Para ter um grandioso filme como o da Barbie, por exemplo, são milhares, centenas de pessoas para aquilo ali realmente ir para frente. E quando os grandes estúdios, eles dizem que, a gente não vai dar esse dinheiro do jeitinho que é para ser, quando o dono daquela empresa está recebendo mais de $30 milhões por ano, isso só no contrato dele, sem ele ter que fazer nada, só no contrato são $30 milhões por ano. Esses bilionários, eles estão dizendo que, infelizmente, todas essas requisições que esses atores e roteiristas estão pedindo são irreais. Isso mesmo que você está escutando. Empresas centenárias de pessoas bilionárias estão dizendo que melhorar um pouquinho a vida desses roteiristas e atores é algo completamente irreal. E você que está achando que, meu Deus, a minha série favorita, o meu filme favorito, ele vai demorar não sei quanto tempo para chegar, tenho que lhe informar que
essa luta, essa causa é algo muito maior, que impacta até na qualidade das suas séries e dos seus filmes favoritos. Sabe quando aquela série ou aquele filme, ele é lento, ele não tem, você consegue ver que a história ela não está sendo muito bem escrita e até os diálogos, eles não são muito bem produzidos e construídos? Isso se dá porque muitos desses roteiristas, eles estão trabalhando há 12 horas naquilo, e geralmente é ele e, sei lá, no máximo mais uns 3 pessoas ou 4. E esse grupo pequeniníssimo tem que trabalhar muito, dormir muito pouco durante poucos meses e não fazer mais nada o resto do ano inteiro. E eles vão receber só por esses pouquíssimos meses que eles trabalharam. Então não tem como uma série, um filme ter um roteiro bom, não tem como um trabalhador fazer um bom trabalho se ele está infeliz, se ele não está conseguindo nem dormir direito. E é por isso que eles entraram nessa greve, nessa paralisação. Esse foi um dos pontos principais do porquê que eles realmente quiseram levar isso para frente. Porque, querendo ou não, eles vão estar realmente perdendo muitos e muitos dias de salário. E como eu disse, já tem alguns meses que essa paralisação começou. Inclusive, recentemente saiu algumas conversas vazadas entre esses donos de grandes estúdios e a galera do sindicato, tanto dos atores como dos roteiristas, que eles estavam conversando. Algumas dessas conversas vazaram e algumas coisas muito chocantes foram mostradas ao público. Que teve alguns desses donos de grandes empresas que eles falaram assim, pô, vamos deixar essa greve dos roteiristas, que já está agora desde o começo de maio, vamos deixar ela, sei lá, rodando até o final do ano e depois, quando a gente começar a ver esses roteiristas perdendo as casas, perdendo seus carros e realmente quebrando, falindo, aí sim eles vão vir correndo que nem cachorrinhos pra gente e vão assinar qualquer contrato que a gente fale. Por incrível que pareça, isso foi uma conversa vazada que aconteceu entre tanto o sindicato quanto a galera que cuida desses grandes estúdios, deixou eles muito revoltados. Tanto que depois que saiu isso, que realmente os atores eles foram em peso em prol dessa paralisação. Porque, cara, impressionante. O cara é praticamente um vilão de filme mesmo, ele fala um negócio desse. Vários atores, eles fizeram vídeos nas suas redes sociais e falaram em grandes meios de comunicação, como jornais, televisões, e falaram que estão apoiando essa greve. Eles estão realmente apoiando com força essa greve, postando fotos com as suas plaquinhas, fazendo petições na internet para a galera poder realmente botar pressão nesses grandes estúdios. Porque, querendo ou não, isso não afeta só os roteiristas, isso afeta também os atores. Porque isso foi até uma coisa que aconteceu em um dos filmes do 007. O mais novo filme do 007 estava sendo escrito na época onde começou a greve dos roteiristas. E com essa greve, o Daniel Craig, que é o 007, ele teve que pegar o roteiro ele mesmo e ir mudando algumas coisas, porque não tinha roteirista nenhum. Ele mesmo falou depois em algumas entrevistas falando que, cara, ele não sabia nem o que ele estava fazendo ali, porque ele não é roteirista, ele não tinha como ele pegar um trabalho já pronto e já feito na cabeça de uma pessoa e ir mudando as coisas do jeito que ele queria. Mas ele teve que fazer isso porque infelizmente estava no contrato. Já na parte dos atores, eles querem melhores condições de trabalho, porque, como eu disse, são muitas pessoas e muitas delas não são conhecidas, muitas delas nem têm camarim quando vão fazer alguma coisa. Elas têm que se arrumar ou se maquiar, muitas vezes no carro delas ou no banheiro do estúdio, enquanto os grandes diretores bilionários estão lá sem fazer absolutamente nada. Não só com o avanço das tecnologias dos streamings, mas outro ponto importantíssimo que esses atores e roteiristas estão reivindicando com algum processo de legislação das inteligências artificiais. Porque hoje em dia a gente vive em um mundo onde essas inteligências artificiais, elas conseguem mudar as feições, mudar a face das pessoas do jeito que a pessoa que programou, a pessoa que comprou aquela inteligência, eles querem, do jeito que eles quiserem. Então você vê muitos atores por aí que você sabe que ele está falando em inglês, mas se botar lá o vídeo deles, o filme deles,
para falar em alguma outra língua que não seja inglês, botar em uma inteligência artificial própria para isso, você vai ver que é praticamente perfeito. Essas pessoas, elas vão estar falando com a boca delas, não vai ser uma dublagem como a gente vê, que é ela falando na língua original dela e a dublagem, que é o som, vindo de outra forma. Não, a boca dela vai se mexer em português, a boca da pessoa vai se mexer em japonês, em italiano, independente. E também é uma fofoca, não posso negar, são alguns boatos que saíram dizendo que esses grandes estúdios, eles estavam contratando alguns desses atores para somente uma diária. E com essa uma diária, eles iriam escanear a cara do ator completamente e iriam depois fazer filmes, fazer séries, só botando a cara desse ator no corpo de uma outra pessoa. Muitas vezes uma pessoa que mais barata de se pagar, uma pessoa que tem mais disponibilidade. Então, os atores, eles estão realmente com medo deles perderem as suas grandes produções, perderem realmente os seus filmes e séries para inteligências artificiais. E os roteiristas da mesma forma. Porque, querendo ou não, muitas e muitas inteligências artificiais, elas são feitas em texto. Então, se você pedir para você pagar, sei lá, 5 diárias de um roteirista, para nesses 5 dias ele conseguir escrever uma história ali completinha e tal, você depois pode pegar uma inteligência artificial e pegar esse roteiro, pedir para ela escanear e ela vai poder mudar do jeito que ela quiser, mudar várias e várias vezes, fazendo com que o trabalho do roteirista fique não obsoleto, mas seja cada vez mais sucateado. E isso é uma coisa tão real no mundo de hoje que até Black Mirror, uma série que é conhecida por fazer futuros distópicos aterrorizantes, essa série ela já deu um gostinho de como seria isso, pelo menos para a vida dos atores. No primeiro episódio da 6ª temporada, onde tem uma atriz que a cara dela tá aparecendo em várias séries que ela nunca fez. Ela muitas vezes não fez aquelas séries e geralmente só foi paga uma vez para aquilo poder acontecer. Então sim, é um pouco aterrorizante você ver que essas tecnologias elas estão a cada dia mais e mais indo mais rápido e para as pessoas que já são bilionárias ganharem mais dinheiro e os trabalhadores que são os roteiristas e os atores, eles serem cada dia mais deixados para trás e receberem muito, muito menos. Uma coisa que eu esqueci de falar. Os grandes estúdios, eles estão com tanto medo dessa paralisação de Hollywood que eles resolveram chamar um órgão do governo dos Estados Unidos para poder mediar as coisas. E em uma das conversas entre esse órgão e o sindicato dos atores, eles até falaram assim, a gente até aceita essas inteligências artificiais novas, mas que pelo menos a nossa produção, que pelo menos as nossas obras, elas sejam realmente reconhecidas, porque a inteligência artificial, ela precisa de dados e informações para poder fazer o que ela tem que fazer. E cada vez que ela fosse usada, os atores e os roteiristas, eles teriam que ser contemplados com uma parte do lucro. Porque não faz sentido nenhum você botar um monte de robô para trabalhar e os atores, as pessoas realmente que precisam de dinheiro para sobreviver, elas não ganharem absolutamente nada com isso, só os grandes bilionários e donos das empresas. E eles até falaram que isso poderia acontecer se eles ganhassem uma parte do lucro e tal, mas eu discordo. Eu odeio esses robôs porque, cara, cada vez menos as pessoas estão fazendo o que elas amam fazer para um robô fazer e a pessoa ficar, muitas vezes, perdendo dinheiro em casa sem poder fazer nada. Porque isso é uma coisa que vários streamings fazem, que foi o que eu falei de pouco tempo para fazer algo, mas com grandes cargas horárias. E isso, querendo ou não, deixa a pessoa o resto do ano inteiro presa àquele estúdio ou presa àquela obra sem ela poder fazer nada. Ela não vai poder escrever para outro filme, ela não vai poder vender uma outra obra dela que está na gaveta, ela não vai poder fazer absolutamente nada. Ela vai ter que trabalhar ali nos seus 1 ou 2 meses, ficar o resto do ano sem fazer nada e, consequentemente, sem receber. Do mesmo jeito os atores. Porque, querendo ou não, eles, fazem ali a sua parte de passar num tapete vermelho, ou então de fazer nas suas redes sociais alguns vídeos, que, eles ganham dinheiro. Agora, os roteiristas em si,
são completamente deixados de fora dessa grande indústria. Agora, com a paralisação em si e a SEG realmente oficializando essa paralisação, os atores, eles têm uma série de coisas que eles estão proibidas a fazer. Essas coisas são: eles não podem mais participar de nenhum tipo de produção. Então, filmes que estão sendo produzidos, estão sendo gravados agora, pararam suas gravações completamente, porque se antes já era ruim ser uns roteiristas lá para poder ajudar e poder levar aquela produção à frente, sem ator, então, é basicamente zerada. Não tem como uma produção continuar sem uma história dos roteiristas e sem pessoas para viverem aquela história, no caso dos atores. Então, todas as gravações estão completamente paralisadas. Eles não podem fazer nenhum tipo de promoção indo em um tapete vermelho, indo em algum jornal, indo em algum veículo de informação para poder falar sobre alguma de suas produções. Eles não podem falar sobre nada disso, porque são coisas que as pessoas que estão no sindicato dos atores, elas têm que seguir, porque senão fica muito chato, né? A pessoa que faz parte do sindicato, tá lutando ali por uns melhores direitos e por umas melhores condições de trabalho, ela ficar quebrando com os contratos do próprio sindicato, eles que estão tentando melhorar a vida não só deles, mas também de toda essa comunidade, essas pessoas que vão contra, elas basicamente elas são expulsas do sindicato e, como eu posso dizer, elas são exiladas dessa parte das grandes atuações dos filmes. Elas ficam queimadas na indústria, coisa que aconteceu até em 2007. Muitos dos roteiristas que quiseram continuar escrevendo e quiseram continuar trabalhando durante essa greve, hoje em dia eles não fazem nem parte mais do sindicato e estão queimados para sempre em Hollywood. Então, para você aí que estava amando a Margot Robbie com aquelas roupinhas de Barbie, indo na Ásia, indo na Europa, nos Estados Unidos, não vai ter mais nada disso. Inclusive, até quando estava tendo a premiere mundial de Oppenheimer, que é a primeira vez que o filme vai ser exibido a um certo público, essa premiere estava acontecendo em Londres, onde teve o seu tapete vermelho, onde teve várias pessoas entrevistando vários atores, e a paralisação ela foi oficializada no momento que estava tendo o tapete vermelho. Então, muitos desses atores, muitos não, todos esses atores que estavam lá no tapete vermelho, que estavam participando daquela grande festa, eles ficaram só durante o tempo do tapete vermelho, porque eles já estavam lá. E depois, quando foi ter realmente a exibição, onde todo mundo já estava nas suas cadeiras, que ia realmente ver o filme, quando o diretor sobe para poder fazer um discurso e falar sobre o filme, geralmente tem todos os atores, os principais atores do filme, eles estão lá. E não foi isso que aconteceu em Oppenheimer. Em Oppenheimer, somente o diretor, Christopher Nolan, subiu ao palco. E lá ele falou uma coisa que caraca, a cada dia que passa eu gosto mais desse cara. Ele falou o seguinte: os atores que estavam aqui agora, eles não vão poder participar da exibição do filme, pois uma hora dessa eles já estão em casa fazendo os seus cartazes em prol desse protesto. Então, ele também, que querendo ou não, ele também é um roteirista, porque foi ele que fez o roteiro de Oppenheimer, ele também está lá apoiando essa causa. E isso é uma coisa muito interessante, porque alguns diretores ou produtores poderiam ficar com raiva ou, sei lá, chateados com a situação, mas ele não. Ele tá lá e ele entende a importância que é essas pessoas terem o reconhecimento que elas merecem. E, cara, essa paralisação, ela aconteceu depois de uma série de coisas importantíssimas, pelo menos para o mundo do cinema norte-americano. Depois de 2 anos sem produção quase, que é ali na parte da pandemia, e também no período mais lucrativo do ano, que é em julho, que são as férias de verão lá nos Estados Unidos, eles resolveram fazer essa paralisação, os atores, para poder dar força mais ainda para os roteiristas. Então, esses grandes estúdios que estavam só querendo deixar a greve dos roteiristas ir, para depois eles poderem chamar de novos roteiristas, para dar muito pouco dinheiro por muito trabalho, agora sim eles estão do outro lado da moeda. Porque agora eles que estão desesperados. Porque sem ator e sem roteirista não existe cinema, não existe televisão. Pelo menos não na maior produtora mundial, que é Hollywood. O maior número de produções cinematográficas veio de Hollywood. Então,
eles estão desesperados. E, querendo ou não, todos os grandes atores que você conhece, como Matt Damon, Emily Blunt, Margot Robbie, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., todos grandes atores que você conhece, até mesmo o Ron Perlman, que foi o cara que fez Hellboy. Esse cara, ele não só está apoiando, como todos os atores, está apoiando essa causa, como ele também fez um vídeo muito acalorado, como eu poderia dizer, muito acalorado, falando que, cara, a gente sabe quem foi que falou aquilo de vamos deixar que esses roteiristas quebrem, que depois eles voltam. Ron Perlman disse que sabe quem foi que falou aquilo. Os atores sabem, quem está por dentro lá dos grandes estúdios, sabe quem foi que falou isso, sabe onde é que a pessoa mora e sabe que ela ganha muito mais que 30 milhões por ano. Então, nós vamos continuar essa greve. E se essa greve realmente for até uma parte onde a galera realmente começar a perder dinheiro, aí sim eles que iriam voltar que nem cachorrinhos assinando qualquer tipo de contrato. Porque isso é uma coisa que a gente sabe, é que não importa o quão bilionário a pessoa seja, ela sempre vai querer mais e mais dinheiro. E agora, para você que estava se perguntando, meu Deus, será que a minha série favorita, ela também vai ser afetada por essa paralisação? Muito provavelmente, porque, como eu disse, a paralisação ela está acontecendo só nos Estados Unidos, só em Hollywood. Então, muitas produções que não acontecem em Hollywood, elas vão continuar, ou produções que já estavam prontas e só estavam esperando para serem feitas, como, por exemplo, A Casa dos Dragões. Esse spin-off de Game of Thrones, ele é feito com grande parte dos atores, a maioria, são todos britânicos. E a série é gravada também na Inglaterra, ou em outras partes ali da Europa. Então, essa série em si, ela não vai ser afetada drasticamente pela paralisação dos dois. Mas outros grandes nomes que nós estamos aqui ansiosíssimos para ver, como Deadpool, esse novo Deadpool, que saiu imagens aí do Deadpool com o Wolverine, isso aí, ó, parou agora de ser feito, não vai rolar. A série de The Last of Us, que já estava sendo escrita, também não vai rolar. O novo filme do Capitão América, a última temporada de Stranger Things, Avatar 3, o novo filme do Blade, tudo isso parou completamente. E parou, como eu disse, na época mais lucrativa do ano para esses grandes estúdios. Então, realmente, você está vendo que os atores e os roteiristas eles estão botando pressão para isso se resolver logo. Porque, cara, os roteiristas já estão aí há alguns meses sem receber absolutamente nada. E agora que começou com os atores também, os atores também vão ficar. Então, realmente tem que botar pressão para isso se resolver logo e tudo que as coisas possam melhorar e voltar ao normal. No caso dos atores, não é só essa parte dos tapetes vermelhos, como eu havia dito. Eles também não podem ir nem na Comic Con. É isso mesmo que você está escutando. A Comic Con, o maior evento de cultura pop do mundo inteiro, não vai poder ter nenhum ator para falar de alguma produção deles. Eles podem muito bem chamar, sei lá, o Homem de Ferro, Robert Downey Jr., para falar uma palestra sobre tricô, mas não sobre o novo filme Oppenheimer, mas não sobre os filmes da Marvel, nada disso. E é por isso que várias e várias empresas, como a HBO, a Warner e a DC, elas tiraram os seus estandes que iam ter lá com atores falando, dando entrevista e até dando alguns autógrafos. Então é possível que a gente veja a Comic Con, esse grande evento, só com um produtor, num palco gigantesco, só com um produtor, só com um diretor, ou só com diretores mais antigos, até o mundo do entretenimento em geral, até YouTube. Eu que faço aqui esse programa sobre cultura pop, nós também vamos ficar sem ter o que falar, porque não está tendo cultura pop. Pelo menos não na maior exportadora de cultura pop do mundo inteiro. Então isso afeta, querendo ou não, isso afeta todo mundo. Até eu, que nem moro lá, afeta. Pessoas de outras partes do mundo, afeta. As pessoas que trabalham lá dirigindo uma Kombi branca para levar os atores até os seus estúdios, afeta a vida deles. É toda uma indústria gigantesca que está sendo afetada por essas pessoas gananciosas que
não estão nem aí se a pessoa vai trabalhar 12 horas por dia ou se ela vai ficar trabalhando durante 2 meses e ficar fazendo absolutamente nada o ano inteiro. Então, como eu disse, isso é uma coisa que, querendo ou não, é muito complicado para todo mundo, mas é uma coisa boa sim, porque a gente consegue ver que conforme foi passando os anos, as séries elas foram ficando, as séries e os filmes, elas foram ficando um pouco mais mal produzidas. Tipo a galera que fala assim, poxa, a galera dos efeitos visuais do Homem de Ferro 1 era muito mais legal que essa galera de efeitos visuais da Mulher Hulk. É um CGI muito mais bonito o de antigamente. Isso é porque não é só isso, cara. É também porque são poucas pessoas trabalhando durante muito tempo para entregar uma coisa e logo no próximo ano elas já vão ter que trabalhar de novo, correndo para entregar outra coisa e assim vai. Então realmente não tem como você fazer algo proveitoso, a não ser que você realmente invista naquela série, como foi em The Last of Us, que realmente foi uma das poucas séries que tinha um grupo grande de roteiristas, que a galera que fez os jogos estava lá participando, estava lá trabalhando juntos para poder a série dar certo, que é uma coisa que não acontece na maioria desses grandes nomes. Então é algo complicado sim, é algo que é feito sim para incomodar, principalmente esses grandes estúdios. É aquele negócio, né, galera? Uma revolução, ela se dá pelas suas lutas diárias e não por meros blefs. Então eles têm que fazer por onde para conseguir esses direitos trabalhistas. Não tem como não ficar triste de saber que todas essas grandes séries elas vão ser adiadas, principalmente porque não tem nenhuma previsão de quando elas vão voltar, quando elas vão realmente engatar na marcha aí, mas é por um bem muito maior. Esses caras, eles realmente precisam que os seus empregos sejam mais bem valorizados para que a gente tenha melhores produções, para que a gente veja que, tipo assim, poxa, essa série, ela tá muito bem feita, porque tem pessoas que gostam e que amam o que fazem, fazendo aquilo. Vários atores e diretores estão aí também lutando em prol dessa causa. Alguns roteiristas como o Steve Colbert, que tem um grande talk show nos Estados Unidos. Neil Gaiman também e o George R.R. Martin. Neil Gaiman que fez Belas Maldições, que fez Sandman, que fez Coraline. E o J.R.R. Martin que fez aí A Casa dos Dragões e Game of Thrones. Eles que são dessa classe de roteiristas, eles também estão lutando por essa causa. E para você que está achando que só é só um bando de vagabundo que já ganha muito dinheiro, cara, você tá pensando isso muito, muito errado. E querendo ou não, você tem que ter um pouco de consciência de classe para entender que, por eles serem os trabalhadores, eles precisam ser reconhecidos pelos trabalhos deles. Então, galera, antes que vocês cheguem em algum lugar e falem que é só um bando de gente que tem dinheiro, que são os grandes atores, que querem ganhar mais dinheiro, pense bem, porque a maioria desses atores, eles realmente precisam lutar para conseguir continuar a vida. E quem tem realmente o grande capital é os donos dos grandes estúdios, como o presidente da Disney, que acabou de assinar o seu novo contrato para ganhar simplesmente mais de 25 milhões por ano, fora as bonificações mensais que ele teria. E ele foi ele mesmo que assinou e provavelmente foi a equipe dele que fez o contrato. Então, os caras, eles são as únicas pessoas no mundo que caem pra cima, são os bilionários. E sobre o que eu havia falado disso, de produções fora dos Estados Unidos estarem continuando, é por isso, inclusive, que a Netflix está apostando tanto esse seu ano de 2024 e 2025 em produções sul-coreanas. Ou você tá achando muito normal ter, sei lá, Round 6 versão México, ou então qualquer outra La Casa de Papel versão tal lugar? A Netflix já sabia que isso iria acontecer e já estava planejando focar em outras partes do mundo para que ela não perdesse tanto dinheiro. Então você consegue ver que a grande indústria, querendo ou não, ela está sempre ganhando, e o que esses caras estão querendo basicamente é ganharem um pouquinho e terem um pouquinho de um emprego mais digno para conseguirem seguir com a vida deles e fazerem o que eles amam, que é escrever, atuar e mostrar essas grandes produções ao público, para gente que se emociona, que vê essas séries e que
para sempre fala delas. Esse foi mais um episódio um pouco diferente do Storytelling, com basicamente notícias. Eu sou o Conan Peixoto, um grande abraço e beijo.